Silva Soares diz aqui, provável que já tenha bomba. Muita gente acha que sim, né? É certo que tecnologicamente eles avançaram bastante. Avançaram bastante. É um novo mundo, né, gente? Tudo isso que aconteceu hoje a gente já estava discutindo aqui, a gente já previa de alguma forma a construção desses blocos. Eu tenho uma dúvida muito séria, porque parece que o Erdogan recebeu ali, tanto dos iranianos como dos russos, uma série de advertências sobre passos à frente, em direção à Síria, em direção à Armênia, em direção a algumas ambições expansionistas que, eventualmente, ele possa ter. Então, eu tenho a impressão que o Erdogan ouviu dos iranianos e dos russos mensagens para conter esse afã expansionista, tá? É o que, inclusive, as mensagens... Porque eu acho que nunca foi tão claro. Raramente você vê em encontros dessa natureza, que tem todo um aspecto de liturgia. Então, muito dificilmente você ouve coisas tão claras como você ouviu hoje, né? Muito dificilmente você vê coisas tão claramente ditas como hoje foram objeto de notas dos governos, de tweets. Tanto o presidente Putin falou assim, extraordinariamente abertas em relação, por exemplo, a essa questão dessa luta que ele tem chamado para si da questão aí das pautas identitárias. Ele falou muito claramente, ele disse, olha, essa é uma situação do Ocidente que nós não vamos empregar no nosso país, não. Ele falou coisas muito claras. Existe um outro núcleo de poder no mundo, existe um outro bloco de poder no mundo que está completamente fora dessas construções que os Estados Unidos e seus aliados querem levar a cabo. Foi uma coisa extraordinariamente aberta. Eu confesso a vocês que há muito tempo eu não via, e vocês sabem, a gente acompanha tudo isso para e passo, né? A gente acompanha no detalhe tudo o que acontece em relação à geopolítica, à geoeconomia, às movimentações militares e a tudo que diz respeito aos negócios entre países. Eu nunca vi uma coisa tão aberta, tão escancarada. E me surpreendem alguns comunicados, como um outro comunicado que é consensual, e eu quero dizer para vocês que realmente fiquei muito surpreendido, até pelo presidente turco assinar esse comunicado consensual, que diz que os Estados Unidos devem se retirar do território da República Árabe Síria. Então, vejam, ao mesmo tempo que eles condenam os bombardeios de Israel contra a República Árabe Síria e falam até em alvos civis, eventualmente, que pudessem ser alvo desses ataques, eles dizem que os Estados Unidos, esse é mais um ponto de consenso, devem abandonar a República Árabe Síria. Estados Unidos... O Putin disse o seguinte, hoje foi o dia de tudo muito aberto, ele disse o seguinte, Estados Unidos deviam parar de roubar o petróleo e o gás da Síria. O Putin disse clara e abertamente, os Estados Unidos deveriam considerar parar de roubar o petróleo da República Árabe Síria. Eles falam na erradicação de todo tipo de terrorismo, eles falam também no aumento do número de negócios entre os três países. Há uma declaração também bastante importante da liderança iraniana nas reuniões com os líderes turco e russo, onde eles dizem que um ataque, veja, está inclusive veiculado agora também pela agência Fars, às 17h54, foi veiculado também pela agência Fars, que é uma agência semi-oficial do governo iraniano. O Erdogan foi advertido pelos iranianos de maneira bastante dura no que diz respeito à questão de um ataque à Síria, tá? Então, são palavras da agência Fars. Líderes do Irã, ataque à Síria desestabilizará toda a região. Teherã, o líder supremo da Revolução Islâmica, agência Fars, o Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, alertou na terça-feira que qualquer operação militar no norte da Síria definitivamente prejudicará toda a região e beneficiará grupos terroristas. O Ayatollah Khamenei fez as declarações em uma reunião presencial com o líder turco Recep Tayyip Erdogan. O líder supremo descreveu como muito importante a questão do respeito à integridade territorial da Síria e disse: um ataque militar ao norte da Síria seria prejudicial à Síria, mas também prejudicial à Turquia e prejudicial a toda a região.
também não provocaria um movimento político de erradicação do terrorismo, e ele afirmou que combater o terrorismo é, sim, uma obrigação de todos os estados na região, mas uma incursão militar na Síria beneficiará alguns grupos terroristas. Claro, os terroristas não estão limitados a um grupo específico, disse ele, numa parte da reunião que foi pública com Erdogan, referindo-se ao apelo do presidente turco à cooperação do Irã no combate a grupos terroristas, o líder declarou: definitivamente cooperaremos em todas as batalhas contra o terror. O Ayatollah Khamenei acrescentou, porém, que este combate não pode ser seletivo. Não existem grupos terroristas que possam ser considerados mais amigáveis, disse ele ao líder turco. Veja, o Ayatollah Khamenei acrescentou que o Irã considera a segurança na Turquia e suas áreas fronteiriças como importante, pediu à Turquia que siga uma abordagem semelhante em relação à Síria e citou: aquilo que não queremos para nós, não devemos ambicionar para o outro. Eu venho sempre falando sobre isso aqui no canal. As questões sírias devem ser resolvidas por meio de negociações, e aí o Irã, a Turquia, a Síria e a Rússia devem resolver essa questão por meio do diálogo. Os laços entre Damasco e Ankara azedaram depois que a Turquia lançou várias incursões no norte da Síria. Damasco manda tropas para essa região, reclama que a ofensiva turca viola a integridade territorial da Síria. Autoridades iranianas enfatizaram que Teherã está fazendo esforços para que não haja um conflito de grandes proporções entre Damasco e Ankara. O presidente Raisi diz que o Irã se opõe à intervenção estrangeira no território da República Árabe Síria. Em outras partes de suas observações, o líder supremo enfatizou a importância da cooperação útil e necessária entre o Irã e a Turquia, em todas as questões, inclusive aquelas que sejam de interesse do Estado turco, no que diz respeito à possibilidade de que a fronteira permeável permita a passagem de terroristas. O Ayatollah Khamenei também disse que qualquer tipo de ação da Turquia contra a região da República Árabe Síria ensejaria o direito de Damasco de defender o seu território. Falou isso para Erdogan, na cara dele, né? Na cara dele. Ele diz que também se opõe a qualquer política de fechamento da fronteira entre o Irã e a Armênia, porque essa fronteira é uma rota de conexão que existe há milhares de anos, e diz para o presidente turco o seguinte: se nós tivermos força política e militar, nós nos oporemos a qualquer incursão que possa bloquear a região sul da Armênia. Então, esse é um detalhe extremamente importante, extremamente relevante dessa conversa. Se bem eles se acertaram em muitos pontos, nessa questão da Síria tem uma grande diferença. Nessa questão também da Armênia e do interesse do Azerbaijão e da Turquia, nessa conexão com o Ocidente, com Bruxelas, com a OTAN, com a União Europeia, existe uma grande diferença. Cria-se hoje um novo eixo de poder na região. Um novo, exatamente, na cara dele. Na cara dele. O que acontece, pessoal? A grande aliança que foi exposta hoje, de maneira muito clara, é a aliança entre a Rússia e o Irã no que diz respeito à Síria. Se bem o Erdogan concordou em alguns pontos com eles, há essa questão da tentativa da incursão da Turquia numa zona que adentraria 30 quilômetros dentro do território sírio.